que aquele livro sagrado é a lei, certo? Então o que está escrito na lei? Então ali se encontra: amarás ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de vossa alma, de todas as vossas forças e com todo o vosso espírito, e ao vosso próximo como a si mesmo. Legal, né? E aí Jesus respondeu: respondestes bem, né? Fazei, olha só, eu sublinhei ali, né? Fazei isso. A ideia é fazer. Está escrito, a pessoa sabe, soube dizer. A questão não é essa. A questão é fazer. E a parábola vai nos ilustrar essa situação. Fazer isso e vivereis, quer dizer, viverá na vida eterna, ou seja, naquele momento em que, como espírito, a gente já não precisa mais reencarnar, e que a gente, né, para algumas tradições vai para o céu, outro, enfim, se eleva, enfim. Mas é a felicidade, o gozo espiritual. Né? Esse homem, querendo justificar, mas ele ainda tinha né, o cara não se deu por vencido. E perguntou: quem é o meu próximo? E aí, Jesus conta a seguinte história. Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Nós já vamos ver esse negócio de descia, né? E caiu nas mãos de um ladrão, foi roubado, foi surrado, foi deixado na beira da estrada, na beira da morte, né? E aí passou um sacerdote e passou ao lado. Veio depois o levita, passou, olhou, também passou. Mas um samaritano, a gente é muito acostumado com essa expressão, o bom samaritano, né? Eu vou explicar direitinho, que isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Essa expressão, o bom samaritano, nós estamos aqui para ver isso, né? Se encheu, ficou tomado de compaixão. Compaixão, com é junto, né? Conjunto, copiloto e paixão. A gente pensa que paixão é aquele amor, não, paixão é sofrimento. A gente não fala em paixão de Cristo. Então, ter compaixão é se solidarizar com o sofrimento do outro. Isso é que é ter compaixão. Ou seja, tu sente o sofrimento do outro, aquilo te incomoda, aquilo te machuca, e tu resolve agir. Ele foi tomado por compaixão, passou o azeite e vinho, vamos falar também depois, enfaixou, pôs no seu animal e levou uma estalagem e tomou conta dele. Tudo bem, a gente conhece bem essa história. Ele entrega 2 moedas para o dono da estalagem. Ele ficou no dia seguinte, significa que ele ficou uma noite lá, ele dormiu junto, né, acompanhando o cara que tinha sido assaltado. No outro dia ele precisava sair, então ele deixou 2 moedas, deixou que o dono, o hospedeiro, cuidasse, porque ele ia voltar. Nós vamos ver essa situação também, né? Restituirei na minha volta. E aí Jesus pergunta pro doutor da lei: quem é o próximo dessa pessoa que foi assaltada? Né? O doutor da lei jamais ia dizer o samaritano, ele disse aquele que usou de misericórdia. Acabou fazendo uma definição aceitável. Jesus gostou e disse: de novo, fazei isso. E então, né, falaste muito bem, fazei o mesmo. Tá? Esse é o grande ensinamento. Só lendo assim, já é, nossa, uma lição, né, muito, muito interessante, muito profunda, né? Ou seja, o que é amar o próximo? É quando alguém está precisando, vai lá e ajude. Ponto. Simples, é isso que Jesus explicou. Mas se a gente começar, e o Evangelho tem essas coisas, né, Valdir? A gente vai, né, descascando, vai indo cada vez mais, tem outras camadas. Então vamos lá, vamos tentar pegar algumas dessas nuances. Primeiro, o que é esse negócio de descer de Jerusalém a Jericó? Jerusalém fica a 800 metros de altura. Jericó fica a menos 360.
Jericó fica aqui, ó. E esse lugar aqui é o lugar mais baixo da terra. O Mar Morto fica a menos 460 metros. Jericó fica aqui na margem, aqui na descida. E aqui 800, então tu está descendo 1.100. É uma pirâmide. São só 27 quilômetros de distância. Então tu imagina a estrada, que coisinha agradável que não deve ser. Naquele tempo não tinha, né? Demais, né? Não sei o que mais, trânsito, como é que é, DNR. Não tinha nada disso, o pessoal ia, né? A pé, ou de burro, enfim, né? Alguma coisa desse tipo. Era uma estrada muito perigosa, primeiro pelo relevo, qualquer pé em falso deu, né? E por causa dos assaltos, como foi narrado ali. Então Jesus já escolheu um lugar, ou seja, aquela pessoa ela estava descendo, né? Ela estava descendo do lugar que era a morada da paz para a cidade da lua. Saía do sol e ia para a lua, tá? A gente corre esses riscos, e quando a gente faz essas caídas, vamos pensar vibracionais, espirituais, quando a gente faz essa queda, a gente está correndo o risco de ser atacado, de ser assaltado, de ficar nu na beira da estrada, tá? Então, olha a simbologia trazida pelo Mestre Jesus. Mais do que isso, sacerdote, os Cohen, né? Esse é um sobrenome muito comum, né? Entre os israelitas, Cohen. Eles eram membros de uma linhagem, eles eram descendentes de Arão. Arão era irmão de Moisés, não aparece, né? Moisés ganhou muitos créditos, ele ficou famoso, mas o Arão teve, né, especialmente no Êxodo, ele teve uma participação muito importante. Muitos dos feitos, muitas das coisas que aconteceram durante o Êxodo foi por conta de Arão, né? Então por isso que ele ficou sendo, né, o Moisés nomeou ele como, né, o cara que cuidava dos rituais, que cuidava, digamos assim, da parte religiosa, ritualística da religião judaica, né? E os levitas, eles eram descendentes de Levi, que era uma das 12 tribos, a tribo de Levi, e que era encarregada de cuidar da estrutura e do funcionamento do templo. As oferendas, enfim, eles que cuidavam dele. Então, o que Jesus quis dizer? Pessoas que conheciam a lei, assim como aquele ali que estava perguntando para ele. Pessoas que conheciam a lei, o que fizeram? Viram o cara caído, passaram ao lado e foram embora. Com conhecimento. Então, né? E aquele homem caído ali, ele era um próximo, né? Ele estava ali próximo, era aquele bem pertinho deles. E eles optaram por não atendê-lo. E então, onde é que entra o samaritano nessa história? Voltando lá para o nosso mapa, olha aqui, ó. A Samaria fica ao norte da Judéia, tá? Ainda sul da Galileia. Era uma região onde viviam uma tribo, uma das tribos. Quando Salomão morreu, né, o reino foi dividido em dois, Israel e Judéia. E Israel, então, foi tomada pelos assírios, enfim, e acabou se misturando, e as suas crenças e tradições originais judaicas foram se transformaram. E por isso os judeus não gostavam deles. Além da miscigenação étnica, havia uma certa inconformidade ou uma certa discrepância com os ensinamentos. E os judeus são muito ciosos. É o que está na Torá e ponto, não tem conversa. Então os samaritanos, eles eram extremamente segregados, desprezados, odiados. Era uma luta, porque a Galileia, cor-de-rosa lá em cima, fazia parte e era uma região judaica também. E eles tinham que atravessar, eles faziam qualquer coisa, eles iam por volta, eles iam por tudo quanto é lugar, iam pelo mar, para não ter que atravessar a Samária, para ver o
tamanho da encrenca. E o samaritano estava lá. Talvez a negócios, talvez por algum interesse, ele estava fazendo essa estrada ali de Jericó. Tudo bem. Então essa pessoa desprezada, odiada, segregada, foi e ajudou. E aí nós vamos pensar algumas coisas assim. Olha o que ele fez. Ele passou azeite e vinho. Era o que tinha, naquele tempo não tinha pronto-socorro, nem kit de primeiros socorros, nem nada, era o que tinha. Só que tem alguns pequenos detalhes ali, o azeite, né? Não tem a unção, né? Não tem aquele negócio de fazer a cruz, a extrema-unção e tudo mais, é feito com azeite. A simbologia do azeite aqui é de abençoar, a simbologia da bênção. E o vinho, pessoal, lembra das bodas de Canaã? Quando faltou energia, quando faltou espírito naquela festa de bodas, Jesus transforma a água em vinho para restaurar o espírito daquela festividade. Então o vinho tem a simbologia essa de alegria de vida espiritual. E foi isso que o samaritano deu ao cara caído semi-morto. Lembrando, alguns critérios de como prestar a caridade, de como exercer a compaixão. O samaritano não perguntou quem era o cara, qual era o nome, de onde ele vinha, qual era a profissão, qual era a etnia, qual era a região, se ele tinha dinheiro para pagar. Ele só viu alguém necessitado e entendeu que precisava agir. Isso é a compaixão, é isso que Jesus ensina. Enquanto que os outros passaram e disseram, isso aqui vai ser encrenca, vai dar um transtorno, vai ser uma incomodação, eu não sei se esse cara aqui, o que ele é, se ele é puro, se ele é impuro, né? O que ele fez para ter apanhado aqueles caras ali, querendo que ele agiu, aquela coisa toda. Passaram, foram adiante. E o samaritano não. O samaritano recolheu, levou no cavalo, levou no seu animal, ou seja, compartilhou a condução que ele tinha, levou a um posto, uma estalagem, a um local de cuidados, pagou 2 denários. 2 denários, pessoal, era o dinheiro que se pagava 2 dias de trabalho naquela época. Não era pouco dinheiro, não. Tá? Daria para pagar, sim, hospedagem e, enfim, todos os cuidados que fossem necessários. E ainda se comprometeu de voltar. e deixou o hospedeiro meio na obrigação. Ó, cuida bem desse cara que eu vou voltar, hein? Quando eu voltar, eu quero ver tudo certinho aqui. Serviço completo, né? Tá? E ele era um samaritano. Ou seja, dentro da tradição, daquele universo que Jesus estava respondendo ali a doutores da lei, seria o último das pessoas. Essa é a grande moral da história, quando se pergunta quem é meu próximo. Simplesmente não tem como não lembrar quando a mãe, quando Maria e os irmãos de Jesus foram até aquela casa onde ele estava lá, que não conseguia nem jantar, atendendo as pessoas, e disseram para ele, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. E Jesus perguntou o quê? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos aqueles que atendem à vontade do meu Pai são meus irmãos e minha mãe. Essa sempre foi a lição de Jesus. Somos todos irmãos, então quem é o próximo? Todo mundo e qualquer um. O próximo é literalmente isso, é esse próximo. É o próximo. Quem está perto é quem e que precisa de ajuda. Esse deve ser amado. Como se fosse, né? Outro ensinamento que Jesus nos deu em relação a esse mandamento de amar o próximo como a si mesmo, qual é que é? Como é que eu faço isso? Perguntaram os apóstolos.
com o outro o que gostaria que fizesse contigo. Resolvido. Resolvido assim, tá perfeitamente entendido. Aquele samaritano pensou assim: se eu estou aqui na beira da estrada, na situação desse cara aqui, né? Compaixão é o nome dessa palavra, né? Eu consigo entrar no drama do outro e com a diferença de que eu posso agir, eu posso fazer alguma coisa, então tem que fazer alguma coisa, certo? Essa é a grande mensagem dessa parábola, tá? Digamos, primeira camada mais, digamos, material, mais cultural. Existe a camada espiritual e na quinta-feira que vem nós vamos trabalhar, né, nessa outra camada espiritual. E enfim, quem estiver aqui e quiser vir também assistir, vai ser legal. A gente debate isso daí, porque claro, né, assim como é embaixo é em cima. Então, o que se acontece aqui tem um jeito, acontece de algum outro jeito